Eles desafiam a lei. Meliantes na mediações, pichando o muro. Invadem propriedades alheias. Arriscam a vida. Os pichadores deixam marcas indecifráveis em muros, prédios e monumentos. Flagrantes inéditos mostram a pichação no alto de edifícios. Moradores e comerciantes ficam indignados. Não aguento mais. As prefeituras gastam milhões em limpeza. Não adianta. As pichações aumentam a cada noite. 2 dias eu passo aqui, tá tudo pichado novamente. De onde vêm? Zona Sul, Zona Norte, Zona Leste, Zona Oeste. E quem são eles? E o que querem os grupos de pichadores? Afinal, pichação é um protesto de quem se sente excluído pela sociedade? É um protesto. Ou tudo isso não passa de simples vandalismo? Boa noite. A pichação virou um problema aparentemente sem solução, que se espalha cada vez mais pelas cidades brasileiras. Nada detém os pichadores. Grades, muros, paredes altas, câmeras de segurança. Tudo isso, na verdade, produziu um efeito contrário. Virou um desafio, um incentivo a mais para quem diz expressar sua revolta com um tubo de spray na mão. Nossos repórteres investigam esse mundo cheio de códigos e revelam o que ninguém vê. É muito difícil entender o significado desses traços e rabiscos. Como agem os pichadores na sombra da noite. O que representa as pichações que invadem a paisagem urbana. Repórter Record Investigação. Agora. Cidade suja. Protesto ou vandalismo? Madrugada no centro de São Paulo. As ruas estão vazias e faz frio. Um grupo de jovens tem pressa. Segue à procura de um endereço. Nesta esquina é hora da ação. Em segundos, sobem no telhado de uma oficina e alcançam as janelas laterais do prédio. Um deles filma tudo de longe. Eles se agarram às grades e sobem pelo lado de fora. Outro leva uma câmera na cabeça. Só com as mãos e sem nenhum equipamento de segurança, o grupo avança. Sem ser notado, chega ao topo, 12 andares. A quase 40 metros de altura, eles revelam o que vieram fazer. Com uma mão na grade e outra no spray, desenham letras e símbolos na fachada branca do prédio. Lá no alto, o tamanho do perigo. Uma missão para quem não tem medo de altura. Os alpinistas urbanos ainda descem rabiscando as paredes. 15 minutos depois, serviço completo. O prédio está pichado de cima a baixo. Vambora, galera. É nóis! No dia seguinte, eles voltam para registrar a façanha. Quem são os pichadores? E por que fazem isso? Todo mundo tem uma maneira de se expressar, né? Eu acho que o pichador, ele descobriu essa maneira por justamente não ter opções de expressar isso, né? Eu gostaria de perguntar para eles se eles gostam de se olhar feio no espelho, porque isso aqui é a nossa imagem, entendeu? Eles não gostam de se olhar feio no espelho. Eu não gosto. Jovens, moradores da periferia, ousados e contestadores. É um vício, tá no sangue, tá entendendo?
Assim como as pessoas têm vício de andar de bicicleta, de skate, de moto, de baralho, qualquer outro tipo de vício. Nosso vício é pichar. A pichação para mim é tipo uma válvula de escape dos estresses do cotidiano do dia a dia meu. É chocar, é agredir mesmo, de verdade. Quanto mais for assim, melhor, né? Chocar mesmo, de verdade, sem essa de aplauso. Não é mania de homem apenas. Vem cá, a bolsa de mulher é cheia de batom. E a de vocês? A nossa tem isso aqui, ó. O que a gente gosta. Do nosso bicho lá no topo do prédio, nos beiral. E o que sentem quando apertam o spray? Desde que eu comecei, eu sinto um pouco de liberdade. Sinto uma adrenalina e uma felicidade. Adrenalina para uns, raiva para outros. É coisa que gente que não tem que fazer mesmo, que gosta de ver as coisas bagunçadas mesmo. Um pichador que já até é falecido, veterano, sempre dizia, pichar é humano. Mas é fora da lei. Para eles, tão humano quanto pichar é se reunir em grupos. Os encontros acontecem sempre à noite, no centro de São Paulo. A gente mostra a verdade, a realidade e a justiça, expressando o nosso sentimento nos muros, nas paredes. A pichação é tão importante na minha vida, tão importante que eu carrego ela aqui, ó. Vai levar no peito. Cada grupo tem um nome e uma assinatura própria no estilo da pichação. Cada integrante, quando sai para pichar, escreve ao lado do nome do grupo as iniciais do próprio nome. Esse caderno aqui é a história dos moleques. Se arrisca pra fazer o nome dos caras, marcar território, tá ligado? Os mais velhos, com mais pichações no currículo e processos na justiça, são tratados como heróis. Tem um maior respeito, porque os caras servem de inspiração pra nós mesmos, entendeu? Mas carreira na pichação não paga as contas do dia a dia. Sou motorista. Eu sou operador de telemarketing. Hoje eu sou dono de empresa. Eu sou recepcionista numa imobiliária. Pintor de prédio, né? Sou pintor. Pintor? Sou. Você paga a pichação dos outros, não? Depende também, porque se estiver no local e tiver que pagar, é meu ganha-pão. Alguns grupos chegam a ter dezenas de integrantes. Uma união de grupos é chamada de grife. Segundo eles, só na Grande São Paulo são mais de 10 mil pichadores. Um exército armado com tinta. Os muros pra gente são como telas. Os muros, os prédios, as laterais. É assim que a gente vê a cidade. Quando os grupos saem para atacar, não tem hora para voltar para casa. Chega a fazer quantas assinaturas numa noite? Assim? Não dá pra contar. É muitas. Muitas? Tem vários tipos, né, de rolê. A pegada ou rolê. A pegada é quando você já vai direto no alvo. Vou fazer aquele prédio hoje e aquela ponte, uma ou duas. O rolê é quando você sai com bastante latinha, bastante tinta, você sai caçando nas quebradas, né? Uma aventura sem limites, enquanto a cidade dorme. Eles são um grupo coeso, unido em prol do mesmo ideal, e eles disputam entre eles quem é o melhor. Seria uma espécie de esporte entre eles. Para mim, pichação é o esporte radical da periferia. Diversão que custa caro para as vítimas. Por pintar a fachada, em torno de uns R$2.500 a R$3.000. Dá uma adrenalina, porque bem da hora que você escuta o barulho da lata, você já sente a emoção já. Você não pode errar. A adrenalina é um hormônio liberado pelo cérebro em momentos de medo. Serve para deixar o corpo em alerta. A sensação de euforia que ela provoca pode levar a pessoa a se colocar propositalmente em situações de perigo. Então eles acabam se viciando no prazer que essa adrenalina traz no corpo e vão atrás disso. Você vai ver ainda nesta edição o homem que se tornou o pichador mais procurado do Brasil. Vítimas pegam pichadores em flagrante e fazem justiça com as próprias mãos. A maior parede, o muro mais alto,
O edifício com mais andares. Quanto maior o obstáculo, mais adrenalina no sangue. Além da adrenalina, a vaidade é outro combustível para os pichadores. Com as inscrições espalhadas pela cidade, eles buscam reconhecimento entre os colegas. Por isso, quanto mais difícil a pichação, maior a fama no meio da turma do spray. Fazer mais alto, maior e mais vezes são os desafios da pichação. Locais por onde passam milhares de pessoas são considerados áreas nobres pelos pichadores. O Minhocão, via elevada no centro de São Paulo, é um desses pontos. Está saturado de assinaturas. Os moradores já estão cansados de ter a parede usada como tela. É uma forma de expressão deles, mas é de um jeito bem banal. Ela tá no quarto andar, olha, eles picharam bem embaixo da janela dela, né? Você foi à noite? Deve ser, né? Porque é mais difícil. Você acha que fica feio o prédio? Locais como Avenida Paulista, Edifício Copan e Ponte Estaiada são o sonho de consumo dos pichadores. O mesmo acontece com cartões postais e monumentos de outras capitais, como o Cristo Redentor, a estátua do poeta Carlos Drummond de Andrade no Rio, a Igreja da Lagoa da Pampulha em Belo Horizonte e as construções de Oscar Niemeyer em Brasília. Lamentável, condenável e eu considero crime, porque você pichar e destruir um patrimônio histórico, arquitetônico e cultural do Brasil, na minha opinião, principalmente como arquiteto, isso é um crime. Quanto mais visibilidade, melhor. Quem passa pela Marginal Tietê, uma das principais vias de São Paulo, pode não perceber, mas aqui às margens do rio está uma das maiores pichações da cidade, talvez do país. As letras brancas têm pelo menos 10 metros e a extensão é enorme. Eu vou tentar contar aqui com os passos. 1, 2, 3, 4, 41, 42, 43, 101, 102, 180, aproximadamente 186 metros, quase 200 metros de pichação. Com certeza, o autor não imaginava chegar tão longe. As letras enormes podem ser vistas até do espaço. Não é exagero. Esta imagem de satélite mostra a pichação bem visível no concreto da capital paulista. Num fim de tarde, marcamos uma entrevista com 2 pichadores. Quando chegamos ao lugar combinado, na periferia de São Paulo, eles já estavam em ação. Bruno, 22 anos, conhecido como Loucuras, e André, 33 anos, o Autópsia. 2 dos mais ativos pichadores da capital. Toma, sua, como é que foi? Conta aí. A Autópsia começou com 12 anos. Curiosamente, diz que a mania de sujar paredes o afastou da criminalidade. Além de eu estar com uma arma na mão, na marginalização, roubando, traficando, eu preferia a pichação, as tintas. E a tinta foi uma forma de explodir também meu sentimento, o que eu sentia, de manifestar. Loucuras conta que também começou cedo, 11 anos. Para ele, a pichação expressa a revolta contra a sociedade. É meio que descontentamento com as coisas que acontecem, né? Talvez uma falta de oportunidade de lazer, ou estudo, ou escola, essas coisas. É um protesto, sim. Um protesto. It é monstro e a disposição é de leão na selva de pedra. Tem muita coisa aí. Muito material. Nossa. Acho que não vai cair seguro, irmão. Espera aí, vocês vão ver. Olha só o que tem de lata aqui. Isso aqui dá pra
Quanto tempo de pichação? Dá pra dar uma deschavada boa. A entrevista mal termina e surpresa. Eles começam a marcar território ali mesmo. Um fica de vigia, enquanto o outro picha. Tem que campanar, tem que observar, senão você perde. Se perder, o prejuízo vai ser grande. Tanto na mochila, o material que a gente tem, e tanto também na perca de tempo, no mais um BO que vai vir. O que você fica olhando nessa hora? Você vê polícia? Mais polícia. Tanto o carro Zé Povinho, a gente não se importa tanto, não. A nossa importância mais é com polícia mesmo, ou com os heróis, né? Em seguida, os papéis se invertem. Essa agora é um momento de tensão, esse momento? Sim, e o prazer também, de satisfação. Entendeu? Daqui eles vão encontrar outros pichadores. A noite será longa. No dia seguinte, temos acesso às imagens da farra. Ataques às paredes, escaladas em muros, sincronia para alcançar o ponto mais alto. Veículos abandonados viram outdoor para o nome da dupla. O ponto alto da aventura para eles é invadir os trilhos do trem. A única luz vem dos vagões, em alta velocidade. Nas plataformas ali perto, guardas estão a postos. Nada assusta os pichadores. Esforço e risco apenas para serem vistos de relance no dia seguinte por passageiros a caminho do trabalho. Pichar trilhos é considerado a raiz da pichação. Não é à toa que os trens nos Estados Unidos andaram pintados assim por muito tempo. O estilo preferido era o chamado grafite bomber, com letras coloridas e arredondadas. Ele nasceu nas ruas de Nova York, no começo dos anos 70. Rapidamente se espalhou como uma febre entre os jovens. Os governantes, nesta época, ofereciam até recompensa em dinheiro para quem ajudasse a prender pichadores. Quem se lembra dessa frase? No Brasil, a pichação ganhou destaque durante a ditadura militar. Estudantes usavam os muros para escapar da censura e protestar. Com o fim do regime, nomes de grupos de rock passaram a ser moda nas paredes. Percebeu a semelhança? Os roqueiros gostavam das letras do alfabeto rúnico, a escrita dos vikings. O estilo foi adaptado para o português e virou a marca oficial da pichação paulistana. É uma linguagem praticamente incompreensível para quem não é desse universo. E a ideia é essa mesmo. A comunicação da pichação ela é totalmente interna. A pessoa que não conhece vai bater o olho e não vai entender muito. Se você for em qualquer lugar do mundo e encontrar uma parede dessa forma aqui, certeza que foi brasileiro que fez. Letras enormes, 5 metros de altura, borradas e feitas às pressas. Aqui neste caso, a audácia dos pichadores passou bem longe das latas de spray e dos rolos de tinta. Essa inscrição foi feita com um novo método, criado para pichar cada vez mais em menos tempo. Um jovem vai em direção ao muro.
lança jatos de tinta na parede. Em segundos, o nome dele fica marcado na casa. Qualquer parede vira presa fácil. Este vídeo na internet mostra a que ponto chegou a pichação. O jato chega longe, vários metros de altura. O que ele tem nas mãos? De onde surgiu essa metralhadora de tinta? A técnica foi criada no exterior. A nova arma da pichação é um extintor de incêndio, carregado com tinta. Qual é o limite, na tua opinião, que o pichador deve ter? É difícil impor algum limite para a pichação, né? A pichação é um movimento de liberdade de expressão. Então, eu acho que os limites que existem é mais dentro da nossa hierarquia de respeito e do seu código de conduta, entendeu? O pichador ele tem que ter algumas disciplinas aí para seguir no movimento. A principal regra é não atropelar, ou seja, não escrever em cima de uma pichação já feita. A partir daí, cada um tem os próprios limites. Quando você é mais jovem, você acaba até pichando uma igreja e entrando em caminhos errados. Eu já fiz tudo, entendeu? Já fiz até igreja. No mundo da pichação, quem invade e escala prédios faz parte do que eles consideram a elite dos pichadores. São aqueles que arriscam a vida para deixar suas marcas pessoais nos lugares mais altos e perigosos. Esses desafios, que parecem não ter limites, estão resumidos nesta frase: vontade de muitos, coragem e atitude de poucos. No mês passado, a bola da vez foi este condomínio. Carimbaram nomes no topo do prédio, de 12 andares. A dona Sônia é a síndica do prédio. E a gente vê aqui, logo de cara, que é um condomínio que tem uma preocupação com segurança. Tem grade, com lança, câmera de vigilância, uma porta bem grossa e porteiro 24 horas. Como é que os pichadores entraram aqui? Olha, Lúcia, até hoje é um mistério, porque é pela segunda vez e a gente não sabe ainda como é que entra, porque a gente tem os funcionários 24 horas. Bem, chegamos aqui ao 12º andar, que é o último andar do prédio. Aqui essa porta, como é que eles passaram? Estava trancada? Fica trancada. Estava trancada? 24 horas, é. Eles arrombaram? Não. Cadeados intactos. O caminho até o telhado ainda passa por dentro da casa do zelador. Passaram por uma porta, duas. Mas ninguém viu nem sombra dos pichadores. Bom, 3 portas depois a gente conseguiu chegar aqui ao terraço do prédio. Então, por aqui a senhora acha que eles não vieram, porque não tinha nenhuma porta arrombada. Não, certeza que não. Mas o fato que é aqui eles chegaram. Aqui no terraço chegaram porque conseguiram escrever. É. Vamos até a beirada para ver o risco de pichar aqui. Olha só. E aqui, na fachada toda tá a pichação. Acho que eles se debruçavam aqui com um rolo de tinta e foram pintando, né, dona Sônia? Acho que foi isso que fizeram. Acho que foi, viu? Porque... É? Não quebraram nada, que telha, nada. Nenhuma telha, nada. É? Não. É um incrível risco que eles correram. É, para subir até aqui, né? De madrugada, pularam nesse outro prédio também para fazer de lá. Também. Aí você vê, nem estragaram a tela, nada, né? Que loucura. A senhora viu o que eles fizeram ali também? Então, eu tô vendo agora. Não tinha visto, não. Sem pressa para fugir, os pichadores assinaram as 3 laterais do prédio. A senhora tem mais dó desses meninos ou mais raiva? Não, eu tenho dó. Eu tenho dó. Tem dó? Tenho. Por quê? Ai, não sei. Eu acho que eles deviam procurar, então, aquilo que eu te falei, negócio de fazer aqueles desenhos legais que fazem debaixo dos viadutos, das pontes. Eles deviam fazer isso, então. E o perigo que eles correm, né, de vida, né? Dona Sônia não faz ideia de quanto vai gastar para limpar o estrago. Mas a resposta de como os pichadores subiram pode estar nesta estrutura vazada nas áreas de serviço. Neste vídeo, veja só
o que eles são capazes de fazer num prédio parecido. Subir em um lugar totalmente arriscado, que muitas pessoas, ao olhar, ficam tentando adivinhar por onde subiu e eles marcarem o nome dele, faz com que isso eles deixem bem claro que onde ele pode chegar e se você pode chegar. Você chega lá, ele chegou. Esse universo de traços e rabiscos que só eles entendem provocou uma guerra de consequências trágicas. Uma batalha de tintas e cores, onde pichadores foram vítimas da sua própria audácia e irresponsabilidade. Esta foi a última foto dos amigos Alex e Ailton. Ela foi tirada no elevador do prédio que eles haviam acabado de invadir. Os dois foram mortos pela polícia quando pichavam a cobertura do prédio. Alex Dallavecchia, 32 anos, e Ailton dos Santos, 33. Enganaram o porteiro e entraram em um prédio. Como sempre faziam, tiraram uma foto. Foi a última deles com vida. O zelador desconfiou da dupla, bloqueou o elevador e chamou a polícia. Os dois foram mortos na cobertura. Os policiais alegaram que eles estavam armados, mas a investigação apontou execução. 4 PMs chegaram a ficar presos pelo crime e agora aguardam julgamento em liberdade. Érica é mãe dos 2 filhos de Alex, de 5 e 8 anos. Mesmo separados, ainda eram amigos. Te ajudava até hoje? Ajudava. Inclusive, no dia que ele morreu, ele estava levando o dinheiro da pensão dos meninos. Érica e Alex se conheceram adolescentes no meio da pichação. Depois do nascimento do primeiro filho, ela parou. Ele, pelo contrário, passou a pichar ainda mais. Ele ia trabalhar, ele descia na estação e já vinha pichando. Que era o costume dele fazer isso. Alex trabalhava como marmorista. Nas horas vagas, vivia com a tinta nas mãos. Quando meu filho nasceu, ele ia no hospital me ver sujo de tinta. Ele ia pichar, depois ia ver meu filho no hospital. Eu acho que fora o filho, o que ele gostava era da pichação. Histórias tristes são comuns no mundo da pichação. Eu tava indo pichar, eu peguei uma rabeira do trem. Nisso que eu tava no trem, eu tive uma crise, eu desmaiei e caí no meio do trem. Aí eu caí com o corpo com a metade pra fora e com as pernas no trilho. Aí eu já caí desmaiado já. Maicon está há 6 anos em cadeira de rodas. Ninguém acredita quando vê você pichando, né? É, fica indignado, né? Você escala tudo? Escalo, o que dá pra fazer, nem sobe. Como é que você sobe? Ah, se pendura em um lado, vai pro outro. Maicon mostra o que é capaz de fazer. Se apoia, se arrasta, se vira para fazer o que mais gosta. Deixar sua marca Exorcite nas paredes. Olha lá, ele tá segurando as janelas. Se ele conseguir quebrar os vidros daqui, ele vai ter mais apoio para poder terminar. Para os amigos que assistem e gravam, é tratado como herói. Vai, moleque, arrebenta, meu! O que você sente quando você tá escalando para pichar e chega lá em cima e... Adrenalina mil, tipo, você esquece de tudo, dos problemas. Um segurança aparece e não acredita no que vê. Maicon desiste, tenta escapar como pode, segura nas grades, solta o spray, no fim cai nos braços dos amigos. A cena inusitada termina com o pichador
fugindo em cadeira de rodas. O que é pichação pra você? Pichação é tudo. Minha vida. Maicon vive em uma casa na periferia da Grande São Paulo. Para quem sobe em paredes, a escada na entrada não é problema. Quem cuida dele é a avó, Dona Marluce, que não compreende direito essa diversão do neto. E você consegue ler, entender o que ele escreve? Ah, umas coisas aí, meia besta. Exorcite? A avó até acha graça, mas quando ele sai à noite... Cada vez que ele sai... Porque aí você fica preocupado, será que vai voltar? Pode ser o que for, mas é a minha companhia. Que aí é uma coisa dele, né? Dona Marluce não é ligada em internet. Nunca viu os vídeos em que o neto brinca de Homem-Aranha por aí. Cansados de pedir e reclamar, avô e avó esperam o neto criar juízo. Eu acho que o Michael tem exceto em vida. Eu acho que o Michael é igual ao gato. Não é não, Michael? Nossa, é verdade. Já fui vários ali. Ele é igual ao gato. Você vai ver ainda nesta edição o homem que se tornou o pichador mais procurado do Brasil. E o ex-pichador, que hoje é síndico e sente na pele o que é ter o imóvel pichado. A gente não conseguiu ver como eles entraram. Os pichadores que se divertem e usam o spray como forma de protesto não se importam com os prejuízos e consequências das pichações. Moradores e comerciantes são as maiores vítimas do que consideram atos de vandalismo. Eles travam uma luta que não tem fim. As mensagens que eles apagam hoje vão ressurgir muitas vezes horas depois, no mesmo lugar. Por trás das paredes rabiscadas estão comerciantes e moradores que não gostam nada de ver o patrimônio assim. Jaqueline cuida com carinho do salão de beleza no centro de São Paulo. Dentro, decoração do jeito que ela planejou. Já do lado de fora... Você já não aguenta mais? Não, não aguento mais. Já faz algum tempo que tá pichando constantemente. Todo dia, quando chega ao salão, o mesmo desgosto. Até a porta nossa de ferro, a gente baixa a porta, tá horrível. O nosso letreiro também, o nosso luminoso, esse já é o segundo, porque o primeiro estava muito pichado. Onde eles vêem um espaçozinho, um quadradinho limpo, eles picham. O letreiro novo custou R$ 1.500. Já a área externa só pode ser pintada com autorização da prefeitura, porque o prédio faz parte do patrimônio histórico. Porque isso aqui é a nossa imagem, entendeu? Eles não gostam de se olhar feio no espelho. Eu não gosto. Não gosto de olhar ao redor de tudo que eu ver feio. Tudo que é tapichado parece... Marcelo já perdeu a conta de quantas vezes pintou a frente da loja de carros. Fica feio, né? Parece que tudo que é tapichado parece que são lugares abandonados, lugares que não tem manutenção. Parece que são lugares mais feios, né? A nova fachada vai custar R$ 2.500. É o que eu falo, não adianta aprender. Isso não é caso de polícia, isso não é caso de apreensão nem nada. Mas pegar o cara, pegar uma lata de tinta, ó, você vai pintar todo esse muro, você vai pintar aquela fachada, você vai subir lá no prédio, você vai lavar as pastilhas. Pichar é crime ambiental. Pode dar de 3 meses a 1 ano de cadeia. Quem é preso pichando, geralmente tem que pagar cestas básicas ou fazer serviços comunitários. Os que entram em prédios podem responder por invasão. O pichador faz e vai embora, mas quem mora tem que aguentar os rabiscos.
Eu achei muito feio, que é uma coisa assim, a gente nem gasta mais dinheiro para pintar, né? Porque a gente pinta no dia, no outro dia já tá aí todo pichado. Dona Elza não viu quem fez, mas se fosse filho dela... Se fosse o filho meu, te garanto que com as boas porradas eles levavam. Batia. Se fosse filho meu, batia. Agora dos outros a gente não pode bater, né? Não pode triscar a mão. O pior é quando a tinta não sai. Isso aqui não sai. O que tem que fazer é pintar outra vez. Isso aqui dá muito trabalho para limpar, tentou já limpar, ninguém consegue. Eu não entendo nada. Eu olho, acho horrível. Não dá para entender nada. É uma vergonha isso, né? A casa da gente, que a gente mantém para ficar bonitinha, eles emporcalham desse jeito aí. Quando a pichação ocorre em locais públicos, aí o problema é com a prefeitura. Essa escadaria é uma das mais antigas do centro de São Paulo. Os pichadores já preencheram todos os espaços, nas paredes, no corrimão e nos jardins. Não deviam fazer isso aqui, é feio, diz o turista holandês que passeia com a família. Pouco depois, o cenário começa a mudar. Chegou a hora da limpeza. O esquadrão anti-pichação da prefeitura vem com uma mistura de água, cal e corante. Consegue acabar com qualquer pichação em poucos minutos. Não sobra nenhum traço. Mas é só uma equipe para toda a cidade. Pichação para mim é degradação, nada mais, nada menos que isso. Seu João sente orgulho do trabalho. Quando eu faço esse trabalho aqui, eu acho isso aqui maravilhoso, né? Fica limpo. O que me entristece é quando eu vejo, chego daqui 3 dias, 2 dias, eu passo aqui, tá tudo pichado novamente. A prefeitura paulistana gasta mais de 3 milhões de reais por ano apagando os rabiscos. E a gente refaz isso daí até semanalmente, né? Porque a casa em que a gente acaba de fazer a pintura de pichação e logo em seguida o pessoal já faz a pichação novamente. Então é um processo de enxugar gelo. Se depender do seu João, a pichação não vai ter moleza. Você acha que você vai ganhar essa guerra? Ah, ganho sim. Uma hora nós ganhamos, né? Uma hora a gente vence. Quem trabalha é vencedor. A seguir, o pichador que virou síndico e hoje tem que combater o ataque de pichadores. E ainda nesta edição, vítimas pegam pichadores em flagrante e fazem justiça com as próprias mãos. A história do homem que um dia foi um dos pichadores mais procurados do Brasil. Nós vamos entrar na casa mais pichada do país e também conhecer 20 anos depois como vive e pensa o pichador que agora é síndico. Hoje ele está do outro lado e sente na própria pele o sofrimento e o prejuízo de milhares de vítimas dos protestos desenhados com spray. Chacoalhar uma lata de spray é sempre uma tentação para um ex-pichador. Esse barulho é difícil. É. O barulho... Estou entrando agora aqui numa casa em Osasco, na Grande São Paulo, e logo aqui no corredor de entrada a gente já vê que é uma casa bem diferente das outras. Tudo pichado, nas 2 paredes. São nomes, símbolos, assinaturas de quase todos os grupos de pichadores de São Paulo. Quem mora aqui é um dos pichadores mais antigos do Brasil. O nome dele é Domício. Só que se falar Domício por aqui, ninguém sabe quem é. É o Dino. E aí, Dino, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Como é que tá? Tudo bem? Continua pichando ou parou? Não, agora eu tô aposentado aí. Tá aposentado? tô aposentado. Dino parou de pichar só as ruas. Isso, a gente gosta da estética da pichação e, tipo, cada um dos nossos amigos aqui que veio nos visitar deixou a marca aí nas paredes. Dino pichou por mais de 2 décadas. Parou quando o filho nasceu.
Pichava principalmente por ativismo político. Acho que tipo, sempre foi, a nossa função foi de uma crítica social, uma crítica política, de despertar o olhar mesmo, né? Principalmente para a periferia, né? Quando você picha num lugar muito centralizado, muito burguês, assim, você obriga o rico a refletir sobre, ué, de onde veio aquela pichação? Não é daqui, deve ter vindo de algum outro lugar que eu nem sabia que existia, na verdade. Deve ser uma periferia do buraco aí que eu nem sabia que existiam essas pessoas. Lá fora, o que a gente faz é uma arte. Só que aqui dentro a gente não é considerado artista. Aqui o que a gente é banalizado, isso aqui é pichação, não tem família. Lá fora é tido como arte, ganha-se dinheiro com isso. E infelizmente eu não consegui ganhar R$1 com pichação, mas eu me dediquei muito a isso aí. A maior façanha de Chuin foi ter conseguido pichar o Terraço Itália, um dos prédios mais altos da capital. De pichação. 20 anos depois, ele virou síndico e, pode-se dizer, pagou na mesma moeda. Picharam o prédio dele. A gente não conseguiu ver como eles entraram. Entendeu? Então pode ter entrado com morador, pode ter entrado em carro, alguma coisa. Pô, mas você... Então, o que você quer que eu faça? É molecada. Entendeu? Os caras subiram, fizeram. Se for pra brigar, você tem que brigar com a portaria. De um lado a pichação, do outro o grafite. Duas formas de expressão que têm as mesmas origens, as ruas e as latas de spray. Mas o tempo separou esses dois estilos. O grafite é cada vez mais considerado arte e tem até apoio das prefeituras para estampar espaços públicos. Já a pichação segue à margem da lei. Pichação e grafite eu acho que é a mesma coisa. Você usa o suporte urbano, você usa os mesmos materiais. A diferença é que a pichação vem da literatura. O cara vai lá e escreve o nome, né? E o grafite tem uma preocupação maior com a forma, com o desenho, com as cores, né? E com a mensagem. Eu acho que basicamente é isso. Pintar muros com spray. O que Juneca fazia na calada da noite, agora ele faz à luz do sol. A diferença é que quando começou, no meio dos anos 80, em vez de desenhos, ele escrevia o próprio nome nas ruas. Pichou tanto, mas tanto, que o então prefeito Jânio Quadros ficou bravo e pediu a prisão dele. Juneca virou o pichador mais perseguido do país. Eu senti um pouco de medo, não vou te falar que eu fiquei com muito medo, na época do prefeito Jânio Quadros. Ficava algumas viaturas descaracterizadas perto da minha casa. Quem diria? De inimigo público para grafiteiro, que expõe no exterior e faz homenagem para presidentes. Comecei a fazer a faculdade de artes plásticas, me formei um artista plástico, comecei a ministrar cursos para a molecada, com essa experiência de rua. O que você diria para um moleque que está começando na pichação, um moleque de periferia? Eu diria que a pichação é uma forma de expressão, mas a gente tem outras formas de expressões, entendeu? Porque a gente poderia se interessar, que eu acho que o grafite é uma outra, o rap é uma outra, o futebol é outro, o teatro é outra. Então, tem várias vertentes artísticas que você pode se manifestar e mostrar o seu valor. No próximo bloco, pichadores pegos em flagrante sentem na pele a revolta de quem teve a casa pichada. Amanhã eu vou passar aqui, se isso aí não tiver apagado. O que você faria se pegasse alguém flagrante pichando a sua casa ou a loja de onde você tira o sustento da sua família? Veja só o que aconteceu com pichadores apanhados com a lata de tinta na mão. Além do risco de ser preso ou morrer numa queda, o pichador pode ser pego em flagrante pelas próprias vítimas. Este vídeo mostra um adolescente encurralado logo depois de pichar um muro.
Ele apanha e, sob ameaças, é obrigado a limpar as inscrições. Amanhã eu vou passar aqui, se isso aí não tiver apagado, viu, compadre? Tu vai levar, viu? Este outro pichador também foi pego com o spray de tinta nas mãos. O dono do muro pichado impõe um castigo. Quer que o pichador sinta na pele o próprio veneno. O adolescente tem o rosto coberto de tinta. Nos 2 vídeos, os autores das agressões não são identificados. Vai-te embora daqui. Vai-te esconde daí. Nunca é demais lembrar que a pichação é um crime ambiental. A pena pode variar de 3 meses a 1 ano de cadeia. E você pode nos mandar uma sugestão de reportagem. Acesse o portal R7 e entre na nossa página na internet. Boa noite e até a semana que vem com mais um Repórter Record Investigação.